Bom dia a todos. Pronto, conforme comuniquei, né, na comunidade, hoje eu estarei trazendo um assunto que eu considero muito importante, certo? Já agradeço a sua atenção por você estar me acompanhando nesse trabalho. E hoje o assunto, para quem já deu uma olhada na comunidade, sabe que eu vou falar sobre depressão. Então, se você sofre de depressão, conhece alguém que sofre com esse problema, ou então conheceu, né? Eu já te convido para você ficar comigo alguns minutos, enquanto eu compartilho com você algumas coisas a respeito e como evitar, certo? Esse problema. Se tem alguém na sua casa aí, nesse momento, que sofre com esse problema, convida ele para sentar aí do seu lado, no sofá, que você possa, nesse momento, meditar, né? Se eu posso dizer assim, a respeito desse problema que eu considero um problema de saúde pública, certo? É um problema, né, que, no caso, deveria ser mais debatido, ter mais campanhas a respeito, né, para que se evitasse como se tratar, como se identificar, né, que tem esse problema. Seria interessante que houvesse, por parte dos órgãos públicos, a respeito desse problema, né? Infelizmente, muitas pessoas têm e não sabem. Mas eu fiz aqui uma colinha, certo? Eu vou estar lendo para você. Eu gostaria de falar primeiramente, o que é depressão, né? Eu não sou médica, não sou psicóloga, não sou psiquiatra, não estudei sobre o assunto, mas para quem não sabe, eu já sofri com o problema, conheço pessoas de perto que sofrem, tenho pessoas da minha família que sofrem, tenho conhecidos muito próximos que já se suicidaram com esse problema, então eu considero algo de importantíssima relevância para se comentar nesse dia de hoje. Então vamos lá, coloquei aqui um fone para ver se não fica tão baixo. Minha voz, como diz minha cunhada, eu falo para dentro, né? Falo para dentro. Aí eu falo para dentro. Vamos lá, né? Nem perder o foco. O que é a depressão, né? Segundo meu tio, é um transtorno mental caracterizado por aversão à atividade. Que é isso? Aversão à atividade? Aversão, né? Nada mais é do que um sentimento de repugnância, né? Em relação à pessoa ou coisa. A aversão é uma perda, né? É uma diminuição de algo, né? Então, é isso. Uma negação, uma rejeição, isso é uma aversão a algo, alguma coisa. Né? E, como eu disse, sentimento de repugnância em relação à pessoa ou coisa e pode afetar, né, esse problema de saúde chamado depressão. Pode afetar os pensamentos, comportamentos, sentimento e o bem-estar de uma pessoa. Acabou. Se pode afetar pensamentos, que é, digamos, aquilo que sustenta o ser humano, são os seus pensamentos. Comportamento, que consequentemente, depois dos pensamentos, ela vai afetar o seu comportamento, lógico. Sentimentos e o bem-estar. Vamos lá. As pessoas deprimidas podem sentir-se tristes, ansiosas, vazias, desesperadas, preocupadas, impotentes, inúteis, culpadas, irritadas, magoadas ou inquietas. Muitas pessoas confundem, ou seja, não identificam a doença porque são sintomas que muito parecem com outros tipos de doença, né? Com outros tipos de humor. Então, muitas pessoas confundem ou não identificam a depressão exatamente por conta disso. Por achar que isso faz parte da personalidade, por achar que é um momento de estresse e acaba não identificando esse problema, né? Porque
desespero, inquietude, se sentir inúteis, preocupadas. Então, quem é que não se preocupa? Então, a pessoa, não, eu estou preocupada, então não pode ser depressão, isso é coisa natural. Então, como é que eu posso dizer, sequelas, ou então são resultados de uma pessoa que está com depressão, né? São consequências, ou características, melhor dizendo, de uma pessoa que está com depressão, são todas essas, não sei se eu posso dizer qualidades, né? Qualidades negativas. As pessoas com esse problema podem perder o interesse em atividades que antes eram prazerosas, né? Podem perder o apetite ou comer demais, apresentar problema de concentração, dificuldades para lembrar detalhes ou tomar decisões, e podem contemplar ou tentar o suicídio. É algo bem importante que, se pessoa que mora próximo, conhece algum parente ou que está passando por isso, que você possa atentar com mais delicadeza a esse tipo de problema, de situação, certo? O problema de insônia, sono excessivo, fadiga, perda de energia, mudança na alimentação, sofrimento, dores ou problemas digestivos resistentes a tratamento também podem estar presentes. Gente, quando eu olho essa lista de situações, de características adjetivas de uma pessoa com depressão, eu fico imaginando, acabou com o ser humano. A pessoa que passa por tudo isso, realmente, ela chega um momento na vida dela que ela diz, não faz sentido viver. Perdi o apetite, perdi a vontade de viver, vivo estressada, vivo com insônia, não durmo direito, ou como demais, eu não me alimento bem. Chega o momento também de mexer com a sua estrutura digestiva, ou seja, o seu intestino já não funciona mais como antes. Então, é um leque de situações desagradáveis que uma pessoa com depressão passa. Vamos lá continuar. E o que causa, né? Existem vários fatores que desencadeiam a depressão, né? Existem vários fatores que podem ocasionar ou que são causas desse problema chamado depressão. Uma delas que eu vou citar aqui, umas eu já vivenciei, outras eu acompanho de perto, né? Então, que você possa atentar aí, e eu vou explicar para você aí que está achando, não vou eu dizer aqui o nome, mas você aí que está do outro lado, que está achando que tudo isso é bobagem, que isso é frescurite aguda, que não, segura as bolas aí que já eu explico para você. Então vamos lá, o que pode ocasionar esse problema, doença do século chamada depressão. Um dos problemas, mudanças e eventos da vida. Mudanças e eventos da sua vida. Raciocina você aí que ainda não identificou que está com depressão. Raciocina comigo. Que podem precipitar o humor deprimido. Inclui uma delas, parece besteira, né? Mas o parto. Tem muitas mulheres, e é uma doença que acomete, melhor dizendo, mais as mulheres, né? Por serem mais emotivas, por ter vários problemas hormonais. Então, as mulheres são a caixinha de surpresa que a cada dia a gente descobre mais sobre elas. O parto, né? Muitas mulheres sofrem depressão pós-parto e não tratadas, não imobilizadas, elas vivem isso para o resto da vida, né? Não fica só no pós-parto, fica a vida toda, infelizmente. A menopausa, nossa, essa traz depressão também. Sedentarismo, certo? Você é uma pessoa sedentária, que não pratica atividade física, que é uma pessoa muito imóvel, né? Dificuldades financeiras, essa também é uma das tais. Problemas no trabalho, né? A perda de um amigo ou ente querido.
tem uma pessoa que vai, que se estiver vendo esse vídeo até esse momento, esses 10 minutos, ela vai rir do que eu vou falar agora. Ela vai dizer, por isso que eu não quero. Né? Por incrível que pareça, casamento. Casamento também traz depressão. Eu vou lhe dizer por quê. Desastres naturais, como terremoto, furacões, tornados, também, né? Problemas de relacionamento, problemas de família ou até mesmo de atenção familiar. Separação, luto, como eu já falei, lesão causada por catástrofe, violência sexual, a violência generalizada como um todo. Então, galerinha, povo de Deus e povo desta terra, não cai, viu? Não cai. Não, estou falando aqui com a câmera, certo, gente? Que meu tripé, ele tá ultrapassado. Isso não vai me causar depressão, tá? Que eu já me recuperei. Vamos lá, né, gente? Brincadeiras à parte, porque faz parte, a gente tem que brincar um pouco. Vamos lá. Por que eu falei aqui algumas causas, né? Algumas coisas que desencadeiam a depressão. E citei algumas coisas como parto, mulheres... por que o parto ocasiona a depressão? Eu digo isso porque eu convivi com a irmã minha, não tive filho ainda, eu espero não ter a depressão pós-parto. Espero não ter, não passar por isso. Mas assim, porque é uma mudança, né? Principalmente quem tem um primeiro filho, principalmente, não que no segundo não tenha, mas quem tem um primeiro tende a ter com mais evidência, porque né? É uma mudança, assim também como casamento, né? É uma mudança de vida, é algo novo para você, é algo que vai mudar, né? A sua rotina, né? A sua rotina diária, principalmente a noturna, né? Então, é uma mudança. Casamento também. Por que casamento é? Porque casamento também não deixa de ser uma mudança. Né? Você vivia a sua vidinha e passou a morar com aquela pessoa dos seus sonhos. Né? Claro que você está ali realizada, feliz, mas por outro lado, muitas coisas mudaram. Ou então você teve uma frustração no seu casamento. O seu príncipe encantado, a sua Rapunzel, não era exatamente o que você esperava que fosse. Então, isso ocasionou uma frustração e, consequentemente, depressão, né? Então, por aí vem, né? O casamento nesse sentido, né? De mudança, de... Então, sim, lembrei. O que é que eu queria dizer? Tá aqui. Muitas pessoas acham... Por que eu estou falando isso? Eu tinha falado, acho que mais ou menos uma semana atrás, uns 4 dias atrás, que eu falei na minha comunidade que ia falar sobre esse assunto. Eu estava me sentindo incomodada para falar sobre, né? Sobre esse assunto e agora, recentemente, depois que eu fiz esse comunicado, acho que 2, 3 dias depois, veio o falecimento de uma jovem, né? Falecimento no suicídio, né? Pelo que tudo indica. E mais uma prova do que eu queria falar, né? Coincidiu com esse acontecimento, isso mais um incentivo para que eu viesse falar sobre esse assunto. Talvez você que esteja ouvindo esse vídeo nesse momento, assistindo, esteja aí no seu pensamento a dizer que isso é, como eu falei, né? Que isso é besteira, que isso é coisa de quem não tem o que fazer, que isso é quem tem a mente fraca. Enfim, você pode estar aí pensando 1001 dessas negatividades que a sociedade, né? Não como um todo, mas muitas pessoas na sociedade, elas ignoram, né, isso, menosprezam, né, essa causa, e é algo que eu acho de suma importância, que deveria ser debatido, que deveria ter mais campanhas, né, campanhas motivacionais, campanhas que investissem mais nesse problema. Né. É uma doença do século, do qual o Brasil, né, há mais de 12 milhões de pessoas diagnosticadas com depressão. Então, é um número bem significativo que deveria sim ter causas que deveriam trabalhar em cima disso. Né? Não é um número pouco. Né? E isso as que foram diagnosticadas e as que não foram.
né? Então, tem muitas pessoas com esse problema e não sabem, que não foram diagnosticadas ainda, né? Muitas pessoas que já tiraram a sua vida, né, por conta disso. E, assim, para você que não sofre com o problema, que não sofreu com o problema, né? Não sofreu, não sofre, graças a Deus. Agradeço a Deus por isso, por não ter ninguém na sua família que sofra, mas se você sofre com esse problema, se você tem um desses sintomas, né, deveria sim você procurar ajuda, né? É uma das coisas que você deveria fazer. E um dos grandes problemas de quem sofre depressão é identificar, né, conversar, falar para alguém que tem, assumir, porque o primeiro passo para um tratamento do depressivo é assumir que tem a doença. É você reconhecer que está com o problema, né? Eu conheço pessoas que têm alucinações, né? É um problema que eu considero também espiritual, certo? Eu acredito que mais espiritual do que emocional, do que psicológico, eu considero mais espiritual. Em que sentido? Eu estou falando, eu falei depressão, mas tem vários outros problemas, como esquizofrenia, ansiedade, bipolaridade. Então, tem vários outros que eu considero tudo da mesma família, entendeu? Tudo da mesma família. Esquizofrenia, bipolaridade, transtorno do pânico, tudo aí é a mesma farinha, só muda a marca dos pacotes. E é identificar, né? Você ter, como eu disse, né? Tem pessoas que eu conheço, que moram próximo a mim, que sofrem com, ou seja, tem alucinações, escuta vozes, ouve ameaças, né? E tudo simplesmente do seu psicológico, né? Tudo da sua mente. E como eu já falei, eu acho que eu já falei em um vídeo, eu vou falar novamente só para que você consiga identificar o que você sofre, o que você tem, o que você nesse momento aí está assistindo, e que você procure ajuda, né? Esse vídeo vai estar aí, eu espero que se você precisar, você que está com esse problema, no finalzinho do vídeo, se você estiver precisando conversar com alguém, precisando de ajuda, né? Quiser conversar, comunique, deixe comunicado nesse vídeo que eu irei entrar em contato com você. Eu quero você vivo, viva. Amém? Como eu falei, né? Por que eu estou falando isso? Eu já falei em um vídeo, mas bem curto. Eu sei que esse vai ser um pouquinho mais longo, mas por quê? Já sofri mais de 5 anos da minha vida com depressão, já falei isso. E um dos grandes problemas de quem sofre, geralmente, é não contar, é não desabafar, por medo da reação, por não haver compreensão, tipo eu, né? Eu sofri mais de 5 anos e ninguém sabia. Ninguém, entre aspas. Porque Jesus sabia todo o tempo, porque eu comunicava para ele, eu desabafava para ele. Mas o que eu passei, eu não aconselho a que todo mundo faça, né? Eu aconselho que você procure um tratamento, que você procure um médico, porque nem todo mundo tem a mesma estrutura emocional, espiritual que eu tive no momento que eu estava passando. Tipo assim, as pessoas hoje perguntam, pessoas que têm esse problema, perguntam como foi que eu venci a depressão. Né? Se eu tomei medicamento, se eu não vou negar que eu passei por 3 sessões de psicologia, né? Fui no psicólogo por 3 vezes, mas eu confesso que não era para mim, né? Não dava, não resolvia muita coisa. Então eu fui para o psicólogo dos psicólogos, que se chama Jesus. Mas, logicamente, se você não está tendo estrutura espiritual para isso, procura o psiquiatra, procura o psicólogo, né? Que eles vão te ajudar. Eu acredito que mesmo eles, como alguns eu já ouvi falar, que eles aconselham você a procurar a fé, porque eles sabem que está na fé, né, está em algo superior ao que eles podem fazer, né, está em Deus a cura. E assim, o que eu passava, tipo assim, eu entrava no ônibus, eu achava que aquele ônibus ia virar, se passava por cima de um viaduto, eu via, né, vinha aquela ansiedade, vinha aquela coisa terrível, que dizia, esse ônibus vai virar daí, né? Vai acontecer alguma tragédia, algo trágico. Né? Logo na minha mente vinha que vai acontecer algo trágico. Né? E era algo tão forte que, meu Deus, a depressão é algo tão real, você sente, tipo assim, tá com febre, queimando em febre, né? Tipo, você tá doente.
pessoa que está com depressão, ela sente como se ela estivesse queimando em febre. É capaz de até ela colocar o termômetro e ver lá 39 graus, 40 graus, né? Ela vê, quando na realidade não tem nada. Então, é algo muito forte. Isso aqui, ó, é algo forte, né? Que se você não tiver estrutura em Deus, se não for pela misericórdia de Deus, você é vencido, você é tomado por ela. Só sabe isso quem já viveu. Eu teve uma época, eu vou falar isso para você que você entenda que a coisa é séria e para que você procure ajuda. Eu, quando me casei, né, meu esposo, como eu falei em algum vídeo, talvez você não teve acesso, eu vou repetir aqui. Meu esposo é um homem de Deus, servo de Deus, não é um homem violento, né, logicamente, é um servo de Deus. E assim, logo recentemente, quando me casei, eu peguei simplesmente os travesseiros da minha casa, travesseiro, e joguei fora. Eu me desfiz dos travesseiros. Agora você sabe por que eu me desfiz dos travesseiros? Sonda aí a mente do depressivo. Eu achava que na hora que eu estivesse dormindo, meu esposo ia pegar o travesseiro e eu nunca tinha contado isso para ele, a não ser um dia que eu contei um testemunho, num momento em família, na igreja, eu contei isso para os demais irmãos e ele estava presente, mas ele nunca soube, nunca conversei isso com ele. Por que eu não conversei? Porque é exatamente essa mente do depressivo. É achar que ninguém vai compreender, achar que a pessoa está ficando louco. Na realidade, dá para ficar louco. Quem tem depressão com todas essas características, a gente só não fica louco porque Jesus é maior, né? Mas assim, eu achava que ele ia pegar aquele travesseiro e ia me sufocar e ia me matar, né? Eu via isso quando estava dormindo. Né? Eu achava que ele ia pegar uma faca, né? Tanto que eu só dormia quando ele estava já, ó, no terceiro sono para lá. Porque eu temia isso, eu via isso pela madrugada, né? Coisa que, misericórdia, se fosse contar isso para ele, ele ia achar bárbaro, né? Jamais ele passou na cabeça dele. Mas na nossa mente, eu não sei por que que isso acontece, por que que vem logo, por que logo isso? Eu acho que cor diabólica, né? Cor diabólica, porque logo, mas por que meu esposo iria me matar? Qual é a justificativa disso? Então, para que você entenda, meu querido e minha querida, o problema é sério. E como eu falei, eu não falava por quê, né? Porque eu achava que as pessoas não iam compreender, que ele não ia compreender, ele ia dizer, mas Selma, que coisa absurda, como é que tu pode pensar um negócio desse? Não iria compreender, né? A pessoa que geralmente está de fora, até quem está sofrendo pelo problema, ou já passou pelo problema, às vezes ainda não entende o outro, né? Eu louvo a Deus porque hoje eu tenho uma mente aberta para compreender. Antes eu dizia assim, eu não estou afim de conversar com ninguém. Alguém ligar para mim, eu não estou afim de falar. Hoje eu escuto pessoas por minutos, por horas, né? E vejo que aquela pessoa ligou somente para isso, para falar, para desabafar. Que era isso que ela precisava ouvir, que ela precisava, nem tanto ouvir, ela precisava falar com alguém. Né? E hoje eu tenho essa mente, graças a Deus, para compreender isso, né? Se você já passou por isso, tenha essa mente aberta também para compreender a pessoa, para entender que quando a pessoa liga do nada para nada, tipo assim, liga do nada para você. Então, se você tem esse problema, eu digo porque eu conheço pessoas que sofreu, tipo assim, um problema bem sensível, hemorroidas, que sofria com o problema da hemorroidas e isso ocasionou depressão nessa pessoa. Mas que bobagem. Vamos lá, a parte da bobagem, né? Você que acha que é bobagem, que as coisas que... mas como é que pode? Só porque uma pessoa morreu na família, a pessoa vai ficar com depressão? Pois é. Só porque está passando um problema financeiro, as pessoas assim, todo mundo vai ficar com depressão? Pois é. Só porque aconteceu um terremoto no país vizinho, a pessoa já fica assustada, vai ficar com depressão? Pois é. Só por causa disso, por causa daquilo, porque se separou, vai se suicidar? Mas que besteira, só por causa disso, só por causa. Aquilo que pode ser bobagem, besteirinha para você aí que não acredita, eu não falo para você que está acreditando, eu falo para você que está questionando. Para você que está questionando o problema da depressão, eu gostaria de dizer para você que nem todo mundo é como você.
que tem um psicológico forte, uma mente imbatível, se você é uma pessoa assim, né, que nada abala a sua estrutura emocional, espiritual, rapaz, você ganhou. Foi na loto não, você ganhou foi a sua vida 2 vezes, porque você precisa ser estudado pela NASA, porque é surreal, né? É surreal. Tá de parabéns. Mas não todo mundo, você tem que compreender que nem todo mundo é como você, né? Que tem pessoas que têm a mente fraca, né? Qualquer coisinha abala, qualquer coisinha muda o seu emocional, qualquer coisinha tira a sua estrutura, tira o seu chão, abala a sua fé. Né? O que a gente tem que entender e compreender é que existem situações e pessoas diferentes. Nós não somos iguais. Tem pessoas que não assumem a sua sexualidade porque, né? E isso, também é isso que eu queria falar, às vezes pessoas que optam por uma sexualidade igual à sua, exatamente por conta de uma depressão, né? Pessoas que foram na infância abusadas sexualmente, né? Elas tendem a passar também por esses problemas depressivos e nunca revelar. Eu conheço uma jovem de apenas, hoje ela tem 13 anos, né? Mas eu conheço ela bem próximo. Ela foi abusada pelo pai, né? Quando ainda... Abusada que eu digo num sentido não o ato não executado, né? Mas existem várias violências sexuais. Não é necessariamente haver o ato sexual, mas a pessoa, né? Pois é, vou usar esses termos, mas não precisa haver exatamente o ato para que seja um abuso sexual, né? E ela foi abusada pelo próprio pai, nesse sentido, né? Não houve o ato, graças a Deus, mas houve uma aproximação bem íntima. E hoje ela vive com esse problema da depressão, né? Então, tudo isso pode desencadear, sim, um problema depressivo que deve ser tratado, que deve ser visado com mais carinho, eu posso dizer assim. Então, se você tem algum desses problemas, se você está... Às vezes a pessoa diz assim, fulano não sai do quarto, vive trancado. Então, se seu fulano aí vive trancado no seu quarto, se a sua esposa vive sem ânimo, coisas que antes ela tinha. Vejamos bem a diferença. Uma coisa é uma pessoa que sempre foi preguiçosa, sempre foi imunda, cebosa, como diz o popular. Foi cebosa. E hoje, ela, no caso, ela foi uma pessoa que antes era limpa e hoje já está uma pessoa desmotivada para fazer as suas atividades. Está mais desanimada, né? Mais pelos cantos, mais isolada. Isso é um sinal que você tem que observar. Se você tinha a sua alegria para fazer suas curvas, para limpar a sua casa e hoje você não tem mais, ou se você que está ouvindo convive com uma pessoa assim e diz que ela está com preguiça, eu lamento dizer para você que você não está sendo uma pessoa compreensiva, que deveria ter uma mente mais aberta. Gente, nós vivemos num país onde se pregam, onde se ensinam o não preconceito, não racismo, e a gente vive a não tolerância, a intolerância, né? E a gente vive um mundo tão obscuro nessa parte da não compreensão, né? Deveria eu criar um tema sobre a não compreensão, né? Para compreender as pessoas, a empatia, se colocar no lugar do outro, entender o que o outro passa, que nem todo mundo é como você, que nem todo mundo pensa como você, que existem pessoas da mente bem mais fraca, que qualquer coisinha abala, você pode ser forte, mas ela não. Então, infelizmente, eu estou aqui, não sei se eu posso dizer um desabafo, mas lamentando que existe, né, na nossa sociedade pessoas que infelizmente precisam abrir a sua mente, abrir essa cabeça que não serve só para separar as orelhas, né, mas para compreender as pessoas. Você precisa compreender a sua esposa, você precisa compreender o seu esposo, os seus filhos, né? Converse mais. Eu sempre debato isso aqui nos meus vídeos, quando eu falo sobre família. Converse mais com seu filho, esteja mais presente. Se ele é uma pessoa, uma jovem que vive isolado, procurando se isolar, que não conversa com você, que não olha olho no olho, que não, olho no olho não acontece. Então, deve ser investigado.
Né? Existem crianças com depressão, eu conheço crianças de 6 anos, 7 anos que estão com depressão. Gente, isso é sério, isso não é frescura, isso não é bobagem, isso não é besteira. Às vezes as pessoas, como eu falei, ligam para você somente para chorar, somente para ouvir alguém diferente, enfim. Existe um leque de situações que se deve ser estudada e você que está aí sentindo algo diferente, sentindo inútil, quer morrer, quer desaparecer, dormir para sempre, né? Porque esses são os sentimentos de uma pessoa que está com depressão, é não ver ninguém, né? Não conversar, às vezes não conversar com ninguém. Tem pessoas com depressão que querem se enclausurar no seu mundo, já tem pessoas com depressão que querem sair, né? Que querem ganhar o mundo, ganhar, como diz o ditado, ganhar o mundo, sair por aí sem rumo, sem destino. Então há casos e casos, né? Há pessoas que querem o seu mundo sozinho e tem pessoas que querem sair por aí procurando um destino, uma razão. Pois bem, a razão está em Jesus Cristo. É isso que eu queria dizer para você nesse dia, nessa manhã de hoje. Se você está sofrendo com este problema, né? Não guarde, né? Não guarde para você, procure ajuda, né? Procure ajuda, procure se ajudar. Né? Não, você não vai resolver ficar no seu canto chorando. Por que eu falo isso, gente? Eu conheço pessoas também que passaram por depressão porque sofreram violência sexual, isso no adultos, né? Falei crianças, mas adulto. Um estupro, um abuso. Então, tudo isso pode causar, sim, depressão. Gente, causa. Né? Causa, sim, depressão. Como eu falei, nem todo mundo tem uma mente forte como a sua, né? Que pode vencer isso, assim, ó, no piscar de olhos. Eu poderia ter vencido antes, ter passado menos do que 5 anos, que foi mais ou menos o que eu passei. Mas tem pessoas que eu conheço que tomam remédio desde os 20 anos de idade e hoje ela tem 80 anos. Tem uma amiga minha, senhora, anciã, que toma remédio para depressão desde os 20. Hoje, gente, ela está com 80 e resolveu parar. Está sofrendo alguns problemas para dormir? Está. Porque não é à toa. Você está com o quê? Quantos anos aí? Alguém soma aí dos 20 até os 80? A bagagem. E assim, se você está pretendendo, você já toma remédio controlado para dormir, ou enfim. Porque assim, a depressão ela pode ser confundida com várias outras causas. Quem sofre de fibromialgia, como eu sofro também, pode desencadear a depressão. Uma ansiedade, você é uma pessoa muito ansiosa, que não fica ali inquieto, enquanto não consegue aquilo, fica naquela inquietude, isso pode desencadear uma depressão. Então, várias coisas podem sim gerar, ocasionar a depressão. Então, se você sofre com esse problema, quer parar, quer mudar, como eu disse, quer sumir, quer desaparecer. Eu costumo dizer o seguinte, se você não consegue ficar só com você mesmo, você não conseguirá ficar com ninguém. E assim, foi no meu mundo sozinha, que muitas vezes, quando eu estava vencendo a depressão, na luta contra a depressão, porque é uma luta espiritual que você vive, eu olhava para os armadores, olhava para o telhado, fico imaginando como foi que fulano tirou a vida dele, né? Eu ficava pensando, porque assim, eu gosto muito de conversar com meu pai, né? Meu pai Jesus, gente, não é o meu pai que morreu não, porque aí não tem mais jeito. Converso muito com o Senhor e eu ficava imaginando como é que uma pessoa no seu quarto, na sua solidão, poderia tirar a sua própria vida. Eu ficava sondando, imaginando como é que ela conseguiria fazer isso. Né? Conseguiria no bom sentido, claro que a pessoa só acorda ali, enfim. Mas o que passa na cabeça de uma pessoa? E eu, nessa luta contra o problema que eu sofria, eu encontrava respostas. E foi como eu falei, nesse momento do qual eu vivia, no meu mundo sombrio, foi que eu descobri a solução, né? E a solução está em Jesus.
Logicamente, eu não vou dizer para você que você não procure tratamento, que você não procure os médicos, que você não procure. Não vou lhe aconselhar a isso jamais. Meu vizinho está inspirado hoje. Mas, assim, mas se você já procurou isso e ainda continua na mesma, gente, em Jesus Cristo há a solução. Saiba que você, olha, gente, se você está do outro lado, se você não tem esse problema, não identificou esse problema, mas não tem nenhum desse problema e não está afim de ouvir, então tu te retira daí, deixa só quem está afim de ouvir, tá certo? Como eu estava falando, tem gente, minha nossa, Jesus, tem gente que sofre com esse problema e já procurou médico, já procurou psiquiatra, toma remédio e não resolveu. Eu poderia muito bem dizer assim, não, gente, procure só Jesus é a solução. Também não estou aqui para dizer que Jesus é secundário, Jesus vem depois, que o médico não deu certo, vai para Jesus. Não, eu aconselho você a procurar as duas coisas. Porque é o que eles também aconselham, né? Você procurar também a se apoiar a sua fé, né? Procurar fé, algo interior. Eles mandam você fazer meditações. Eles aconselham você a procurar ajuda na fé, porque eles sabem que a resposta está em Deus, está em Jesus, né? E, gente, foi isso, né? Eu procurei em Jesus a solução e encontrei nele, graças a Deus que eu encontrei a solução em Jesus. E hoje eu posso dizer sim que eu estou curada. Graças a Deus não precisei tomar medicamento para isso. Não que talvez não seja o seu caso. Mas eu gostaria de dizer para você que procure ajuda sim. Jesus é tão bom, gente, viver. Viver é a coisa mais maravilhosa que existe, ainda que você não esteja sentindo isso no momento. E principalmente viver em Jesus Cristo, né? Tirar a sua própria vida, porque assim, muitas vezes a pessoa que sofre com depressão, ela tem uma atitude também egoísta, porque ela não pensa nos parentes que vão ficar, que vão sofrer por conta da morte dela, filhos que ela vai deixar, né, parentes que se importava, que amava. Às vezes até a atitude do depressivo é egoísta, porque só pensa nele, só pensa em acabar com o sofrimento dele, né? E esquece que ele vai deixar muitas pessoas sofrendo, né? Então, como eu estava dizendo, é bom viver, né? Principalmente viver com Jesus. Não tire o direito que é somente de Deus, que é tirar a vida, né? Se você está querendo acabar com tudo, né? Mudar de vida, deixar essa vida que você vive enclausurado nesse sofrimento, eu gosto de dizer que você pare com isso. Jesus Cristo é a solução, Jesus Cristo há sim salvação para a sua vida. Há sim libertação, há poder em Deus para te tirar desse sofrimento, né, que é a depressão, porque para queira ou não, quem não quiser ouvir, quem não quiser entender, é um problema sério. Deve ser tratado, deve ser... Procurar-se sim ajuda, e a ajuda também está em Jesus Cristo. Eu lhe convido a vir a Ele. Aí talvez você diga, mas irmã Selminha do meu coração, eu já estou na igreja, mas eu não continuo sofrendo com o mesmo problema. Pois é, se você está na igreja, se continua sofrendo com depressão por algum motivo, né? Eu gostaria de dizer para você que não se afaste de Jesus, porque é nele que está a cura. O que você tem que fazer é o quê? É se aproximar do Senhor. Mergulhar em Deus, né? Se aprofundar no Senhor. É quando você estiver no seu quarto, aquele quarto lá, choramingoso, aquele quarto deprimente. Pois é, quando você estiver nesse quarto, não se esqueça de dobrar os seus joelhos e buscar em Deus a solução, porque está nele. Certo? Busca nele a solução que está em Jesus, e você vai sair de lá restaurado. Só não desiste de viver, não desiste de buscar, não desiste de lutar. Amém? Então, eu agradeço demais a sua atenção, por você ter ouvido, assistido esses 40 minutos, certo? E deixa nos comentários se você já passou, se você passa, se já conheceu alguém que sofre esse problema, se você já venceu. Eu agradeço muito por você ter assistido esse vídeo todo.
né? Eu creio que eu acho que dos 1000 e tarará que eu tenho, 20 vão assistir na íntegra, né? Mas eu agradeço a você que assistiu, e você que não compreendeu, passa a compreender, passa a entender, e você que ainda não identificou o problema, identifique e busque ajuda. Amém? Que Deus em Cristo abençoe a sua vida. Um beijo no seu coração. Eu amo você, mas Jesus te ama mais ainda. E Ele quer trabalhar no seu coração, na sua vida. E não desiste de buscar o Senhor. Não desiste de orar. Amém? Deus em Cristo abençoe a sua vida. Tenha um ótimo dia.